falarmos desse ícone do transporte no Brasil, o Scania Série L, é importante resgatarmos alguns fatos sobre a história da Scania, da Vabis, bem como a chegada da Scania ao Brasil e sua relação direta com a Ciemol e a Vemag. A Vabis e a Scania eram empresas independentes. A Vabis iniciou suas atividades em 1891 na Suécia, na fabricação de material rodante, como os vagões tipo buggy. Sua produção foi efetivada em 1892 e em 1897, Gustaf Ericsson desenvolveu na empresa o primeiro carro sueco com motor a combustão. No começo do século XX, foi fundada também na Suécia outra empresa, a Scania, que iniciou suas atividades fabricando bicicletas e motocicletas em 1900. Seu logotipo trazia um ser mitológico, um animal quadrúpede com as patas traseiras e a cauda de um leão e as patas dianteiras, a cabeça e as asas de uma águia, o grifo, baseado no brasão da província de Skåne. O nome Scania é a forma latina de designar a província sueca de Skåne. Em 1902, surgiram as primeiras genuínas séries de produção de modelos da Scania. O primeiro carro, com desenhos datados de 1 de julho de 1901, denominado A1, vinha com motor de 1 cilindro, de 4 tempos e refrigerado a água, pintado de amarelo claro. Em 1911, a Vabis começou a passar por dificuldades em função da migração na utilização dos equipamentos ferroviários para os equipamentos rodoviários e se associou à Scania em 18 de março desse ano. E o primeiro veículo Scania Vabis foi o ônibus Nordmark. Os primeiros veículos Scania chegaram ao Brasil importados na década de 40, trazidos pela empresa Ciemol, Sociedade Importadora de Equipamentos e Motores Limitada, do Rio de Janeiro, sendo um ônibus Scania o primeiro a chegar em 1948. E em 1949 foi a vez do primeiro caminhão ser importado. Em 1951, chegaram os primeiros caminhões Scania a São Paulo, importados pela distribuidora de equipamentos e pela Elite, equipamentos para lavoura, indústria e transporte. Domingos Fernandes Alonso, um espanhol radicado aqui, em 1928 se interessou por importar dos Estados Unidos veículos da marca Studebaker, instalando uma pequena linha de montagem. Em 1952, Domingos Fernandes, juntamente com a Elite, equipamentos para lavoura e máquinas agrícolas, que inicialmente importava tratores Massey Harris, fundiram-se em uma nova empresa, a Vemag, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., como um dos negócios estruturados em torno do grupo Organizações Novo Mundo. Em meados de 1953, a Vemag passou a atuar diretamente na importação de caminhões Scania Vabis da Suécia. Os primeiros caminhões Scania Vabis distribuídos pela Vemag levavam um selo na parte externa das cabines com os logotipos das empresas associadas. Os veículos chegavam montados ou em CKD, sem pneus e sem baterias, da Suécia no Porto de Santos, e ali eram recebidos pela Vemag. No período de 1956 a 1957, ocorreu a regulamentação básica do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que criou as regras da indústria automobilística brasileira como forma de acelerar a nacionalização de veículos montados no Brasil, criando condições para a entrada de novas montadoras. Dos projetos apresentados, 17 marcas receberam aprovação, mas apenas 12 delas concretizaram a fabricação de veículos no Brasil, dentre elas a Scania.
O caminho escolhido pela Scania foi o de se associar à Wemag para a fabricação de seus veículos. Foi então constituída a Scania Vabis do Brasil, motores diesel, em 2 de julho de 1957, com 2/3 do capital em sociedade com a Wemag. Era a primeira subsidiária da Scania fora da Suécia. Registros da Scania indicam que o primeiro caminhão da marca a rodar no Brasil foi o L65, chassi 81221, que foi usado na usina açucareira Santa Luzia, importado em dezembro de 1949. Ele usava motor a diesel de 6 cilindros em linha e 8,5 litros, com potência de 135 cavalos, e tinha peso bruto total de 11 toneladas. Vinha com o capô em 2 partes, que era aberto pelas laterais, e os paralamas curvos deixavam os faróis salientes. Depois dele, foi a vez do Scania Vabis L71, que chegou ao país em 1957. Equipado com motor D09 de 9,35 litros, 6 cilindros em linha e 150 cavalos, o modelo se tornou referência de mercado na época. Com capacidade máxima de tração para 35 toneladas, o L71 tinha performance acima do padrão para a época. Ele deveria ter sido o primeiro caminhão Scania a ser produzido no Brasil, mas acabou sendo substituído pelo L75. No dia 28 de abril de 1958, foi colocado no mercado brasileiro o primeiro caminhão Scania Vabis fabricado no país, produzido pela Wemag, um modelo L75. O veículo era equipado com motor de 10 litros importado da Suécia e 165 cavalos, caixa de câmbio de 5 marchas sincronizadas e caixa auxiliar também sincronizada, que aumentava em 40% a força de tração. O veículo era produzido com índice de nacionalização de 35% em peças. Em 29 de maio de 1959, foi inaugurada a fábrica de motores da Scania Vabis do Brasil S.A., motores diesel, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ao lado da Wemag, para a produção de motores, acrescentando à operação ao escritório que a Scania Vabis tinha na rua Líbero Badaró, no centro também de São Paulo. O primeiro motor a ser fabricado foi o motor D10, com 10.260 cm3, 63 kgfm de torque, 4 tempos, com injeção direta, de 165 cavalos, e ostentava na sua arquitetura o conceito de camisas removíveis. O chassi dos Scania Vabis também foi nacionalizado em 1959, fabricado pela Wemag. A crise na Wemag no final da década de 50 e problemas com sua localização em uma área de frequentes enchentes colocou a Scania Vabis em um momento de decisão em que teria que optar por fechar ou assumir a total produção e vendas de seus veículos. Em junho de 1960, a Scania Vabis assumiu a total responsabilidade pela produção da marca no Brasil e alterou seu nome para Scania Vabis do Brasil, Veículos e Motores. A Scania herdou da Wemag uma rede de 160 concessionárias. A concessionária Brasdiesel, de Caxias do Sul, foi a primeira concessionária nomeada pela Scania e recebeu as 3 primeiras unidades do Scania L75 produzidas e vendidas pela Scania Vabis do Brasil. Em 21 de junho de 1960, a Brasdiesel negociou o primeiro L75 fabricado no Brasil para o transportador pioneiro gaúcho Ladair Miquelon, considerado o primeiro frotista Scania do Brasil. A nota fiscal trazia os itens da compra: caminhão Scania Vabis de 5 metros de entre-eixos, com cabine fechada, pneus dianteiros de 110 por 20 por 1 4 lonas e traseiros duplos 110 por 20 por 1 4 lonas também, mais roda sobressalente sem pneu,
motor diesel de 6 cilindros e 165 HP, caixa de câmbio sincronizada de 5 marchas à frente e uma ré, transmissão auxiliar reduzida, freio de ar comprimido Bendix Westinghouse, eixo traseiro extra pesado, ferramentas, setas indicadoras de direção e tapete. Os primeiros caminhões Scania eram na cor azul claro até agosto de 1960, quando mudaram para azul de uma tonalidade mais escura até 1963. Nesse período, o crescimento de vendas foi inevitável. Com isso, foi necessária a busca por uma área maior, sendo escolhida a região do Grande ABC, em São Bernardo do Campo, para a construção de uma nova fábrica. Em 8 de dezembro de 1962, foi inaugurada a nova fábrica da Scania Vabis do Brasil S.A., no quilômetro 21 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, produzindo ônibus B75 e caminhões L75. Em 1963, como linha 1964, foi lançado o Scania L76 com um novo motor D11 com 6 cilindros de 195 cavalos e 76 kgfm de torque líquidos, 12 válvulas com 11 litros, injeção direta, direção hidráulica e chassi reforçado. Alguns itens eram opcionais. O câmbio duplicava as marchas, passava de 5 para 10 marchas, sendo 5 alta e 5 reduzidas, e ele continuava a ser vendido nas configurações chassi rígido e cavalo mecânico. O tanque aumentava para 190 litros e ganhava a companhia de outro tanque, totalizando 380 litros. Esse modelo passou a ser oferecido na famosa cor laranja e se tornou um ícone na história da indústria automobilística nacional, sendo apelidado de Jacaré, em função do estreito e longo capô que lembrava a boca do réptil. Também ficou conhecido como João de Barro por causa da cor terrosa alaranjada, como a casa do passarinho que leva o mesmo nome. Em 1963, foi produzido o veículo Scania de número 2000 na fábrica de São Bernardo do Campo. Em 1964, a Scania Vabis introduziu diversas modificações no modelo L e lançou as versões LS e LT. A versão LS vinha com 2 eixos traseiros, sendo um motriz e outro de apoio, que tinham os braços de balanço e os eixos das rodas importados, com capacidade para 15 toneladas. A versão LS era fabricada nos modelos LS 7638, como caminhão-trator, e LS 7650, como caminhão rígido. Já a versão LT vinha com os 2 eixos traseiros com tração, aumentando sua capacidade em terrenos difíceis. Aumento de potência do motor, direção hidráulica, nova caixa de transmissão, reforços na suspensão, filtro de ar externo, freio motor e cabine mais confortável foram algumas das alterações feitas nos modelos. Em 1966, a Scania Vabis lançou no 5º Salão do Automóvel seu primeiro motor marítimo. Em 1967, a Scania Vabis atingiu um índice de nacionalização de seus veículos de 92% em peso. Em maio desse ano, surgiu a revista Estrada, publicada pela Scania Vabis para divulgar a marca. No 6º Salão do Automóvel, em 1968, foi lançado o caminhão L110, também nas versões LS e LT, com 202 cavalos
e 79 kgfm de torque, e 3 alternativas de entre-eixos, 3,8, 4,2 e 5 metros. Com ele, a capacidade de carga alcançava 11,3 toneladas, ou 16,6 toneladas nos modelos com 3 eixos. Na oportunidade, a Scania Vabis iniciou campanha de testes de seus primeiros motores turboalimentados nacionais. Desenvolvendo 285 cavalos e 109 kgfm de torque brutos, passaram a ser oferecidos como opção, no final de 1969, a toda a linha de caminhões da marca, versão caracterizada com o nome de Scania Super. Eram os L76S, LS76S e LT76S, em referência ao Scania Super, que o transformou no caminhão nacional mais potente da época, passando inclusive a tracionar carretas de 3 eixos, raros no mercado. Foram produzidas apenas 10 unidades nesse ano com esta motorização. 1968 também foi o último ano que o nome Scania Vabis foi utilizado, antes de se transformar em Saab Scania. Nessa transição, a marca Scania ganhou força. Sua popularidade, com o destaque no mercado, fez com que os produtos fossem chamados apenas de Scania, inclusive na publicidade utilizada. Em 1970, a razão social foi alterada para Saab Scania do Brasil S.A. Para o desenvolvimento de seus veículos, a Scania utilizava trechos públicos de cidade ou estrada entre São Bernardo do Campo e a Estrada Velha de Santos, no Caminho do Mar, onde chegava a rodar 24 horas por dia, fazendo 26 viagens por mês, além das viagens entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em mais de 5.000 quilômetros rodados, até o momento em que o fluxo de trânsito aumentou e esses testes precisaram migrar para dentro da planta da Scania em pistas especiais. Em 1970, uma publicidade fazia os modelos aspirados e turbinados da Scania serem diferenciados entre apenas Scania e Scania Super, respectivamente. Os modelos com motores sobrealimentados começavam a crescer no nosso mercado. Em 1971, os caminhões Scania ganharam freios de duplo circuito, mais seguros e eficientes, e passaram a ter nova designação. Em outubro de 1971, como linha 1972, a Scania lançou uma alternativa com menor preço, o L e o LS100, que podiam rebocar carretas de 2 eixos, já que o motor era o mesmo do Scania D11, com 11 litros aspirado, que gerava 202 cavalos, tinha caixa sem redução e capacidade um pouco menor, proporcionando maior velocidade de cruzeiro, com preço 15% menor, e seguiu sem alterações até outubro de 1975. Em 1972, os caminhões Scania Super estavam sendo produzidos com uma maior distância entre eixos, de 4,20 metros, que permitiu o desenvolvimento de uma nova cabine com leito, bastante aguardada pelos motoristas. Além disso, novidades como banco flexível anatômico e nova caixa de mudanças com todas as marchas sincronizadas faziam parte das mudanças da linha. Nesse período, o Brasil passava por um momento único de crescimento, com foco nas grandes construções, como a Rodovia dos Imigrantes, e nas exportações, como na Feira Brasil Export, em busca de uma integração nacional e internacional. Cada vez mais, em função do crescimento das ligações por rodovias, aumentava a quantidade de veículos vendidos internamente e exportados. Em novembro de 1974, a Scania apresentou um modelo de caminhão novo para 1975, o LK140, tema que terá sua história contada em outro vídeo.
Também foram apresentadas no 9º Salão do Automóvel em 1974 os novos modelos da série L110, bem como a caixa de mudanças GR860 e um display do lavador e limpador de faróis. Nesse ano também, o L110 foi modernizado. Sua cabine teve o isolamento termoacústico reforçado e ganhou o melhor sistema de climatização, além de comandos de luzes e do limpador transferidos para a coluna de direção. Vinha com novos bancos, maçanetas, alavancas dos vidros e quebra-sol. Foram instalados limpadores de faróis e o filtro de ar retornou para baixo do capô. Em 1975, a Scania expandiu sua fábrica, aumentando o espaço para a montagem de caminhões e ônibus e criou uma linha de montagem de cabines. Nesse ano, produziu cerca de 3.500 unidades. Para 1976, após uma série de melhorias em seus motores, a Scania relançou os caminhões da série 100 e 110 com nova denominação, L e LS 101 e LLS e LT 111. Eles vinham com nova geometria do coletor e das câmaras de admissão, novos injetores e aperfeiçoamento dos sistemas de lubrificação e arrefecimento, obtendo maior potência a menores giros de rotação, com redução de 5% do consumo. A versão aspirada ficou com 203 cavalos e a turbinada, exclusiva da série 111, com 296 cavalos. O eixo traseiro do L111S, que era a versão turbinada, era o R752, com relação 4,71:1 e pneus 11/22. O L101, como testado pela revista O Carreteiro em setembro de 1980, podia vir com diferencial curto, como opcional de fábrica, e cuja relação era de 5,83:1, diferente do diferencial que o equipava normalmente, que tinha relação 4,38:1, mais longo, e não vinha com banco regulável, que também era opcional. Do precursor L75, passando pelo L76 e depois pelos L100, L110 e L111, os caminhões Scania, na cor laranja, conhecidos como Jacaré ou João de Barro, eram vistos constantemente nas estradas em função de sua robustez e economia. Em 1976, foi produzido o caminhão Scania de número 20.000, um L111 com um eixo de tração, e foi atingido o maior número de vendas de sua história, com 3.665 veículos produzidos. No final de 1980, buscando explorar ao máximo a capacidade de tração de seus veículos e sensibilizar o governo federal para novos formatos de composições rodoviárias, a Scania preparou um protótipo de um conjunto com 2 reboques para até 60 toneladas de carga útil, batizada de Treminhão. A proposta foi aprovada pela União e teve uso generalizado nas décadas seguintes, principalmente na indústria florestal e no cultivo de cana-de-açúcar. Visando modernizar sua linha, tanto visual como mecânica, em 1º de abril de 1981, saiu da linha de montagem da Scania em São Bernardo do Campo a última unidade produzida do famoso caminhão Scania de cor abóbora, um L111 de número 31.740, fechando com chave de ouro a história de uma série de veículos que participou ativamente na construção do Brasil.